Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre finanças e sobre o comportamento também. A gente vai falar por que eles se relacionam e como que um impacta e influencia no outro. Bom, primeiro sobre finanças. Finanças, elas estão presentes no nosso dia a dia. Elas são parte integrante da nossa organização como sociedade. As finanças, elas estão presentes nas nossas escolhas e no nosso comportamento. E é aí que pega. As finanças, elas são, na verdade, a tradução das nossas escolhas, tá? A tradução das nossas ações. Então, o que a gente escolhe consumir ou o que a gente escolhe não consumir também impactam as finanças da sociedade, das empresas e as nossas finanças também. Então, por exemplo, quando uma família decide ir no cinema ou num restaurante, isso impacta as finanças do restaurante, do cinema, impacta as finanças da família também. Tá? Então, a gente tem finanças envolvidas mesmo quando não existe exatamente uma troca financeira entre as duas partes. O dinheiro saindo da mão do cliente e indo para a mão da empresa. Então, de novo, as finanças elas traduzem o nosso comportamento. O que a gente efetivamente faz, não o que a gente fala que faz, ou que a gente imagina que a gente faz, muitas vezes. Saber sobre isso, e seja quando um cliente compra uma skin ou um pacote de expansão do seu jogo, ou quando alguém assiste um vídeo teu no YouTube, isso tem finanças envolvidas. E saber mais sobre isso, saber mais sobre finanças, é saber também mais sobre comportamento, sobre como que as pessoas percebem um produto ou um serviço, como que as pessoas valorizam aquilo, como que elas priorizam aquilo também. Então, a forma como a gente toma decisão e a forma como a gente age em cima dessas decisões acaba mostrando para o mundo, mostrando para a sociedade o que a gente valoriza e o que a gente acha que tem de bom no mundo mesmo. Então, assim, as finanças, elas nada mais são do que a tradução do nosso comportamento, a tradução das escolhas que a gente faz coletivamente. E a gente precisa entender a forma como finanças se expressam, tá? A forma como a gente consegue interpretar o que as finanças estão falando para a gente. E assim como várias coisas que estão dentro da natureza, né, e assim como a linguagem que a natureza usa para conversar com a gente, essa linguagem que as finanças também usam é a matemática. E aí eu imagino que você, como criativo, deve ter até se arrepiado quando eu falei de matemática. Mas relaxa, vai dar tudo certo. Quando a gente fala de matemática, a gente está falando de uma matemática muito básica. Então, assim, se você sabe fazer as 4 operações, você já está muito bem, você já está muito tranquilo para conseguir sair do outro lado com isso. Porque no final das contas, gente, finanças, e principalmente a parte mais geral de finanças, é coisa de 95% comportamento, tá? E só 5% número. Então é mega importante isso. Finanças, elas são baseadas em comportamento e não em número. Os números, eles são basicamente a forma como a gente tem de interpretar esse comportamento. E como ela é exata, fica mais fácil da gente entender aquilo. É muito mais objetivo, é muito mais claro. Então isso é mega importante. Se a gente não toma uma decisão, se a gente não age, não existe finanças envolvidas lá. Então, para você que é criativo e que olha para isso e sempre teve um certo medo de finanças ou sempre teve um certo receio de finanças por causa de matemática, está resolvido. É coisa de 95% comportamento e só 5% matemática. Tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar por que a empresa existe, por que isso é importante. E para poder falar sobre isso, a gente acha que vai ser mais legal contar uma história que aconteceu com uma conhecida nossa aqui. Na época ela era head de design de produtos, né, de uma multinacional, e estava tudo ok na vida dela, estava normal. E um dia ela estava meio entediada à noite em casa e meio ansiosa também. Ela lembrou que quando ela era criança, ela costumava fazer artesanato com a avó dela e ela gostava bastante, achava até meio terapêutico. E juntando os pensamentos, ela lembrou que ela tinha feito um curso de joalheria. Tinha uns 2 anos já,
Ela curtiu pra caramba, achou bem interessante. E ela falou, putz, vou voltar a fazer isso. Ela ligou para a professora dela, né, marcou um horário num coworking que a professora dela tinha e falou, beleza, deixa eu ir lá. Pegou um pouco do material que ela tinha e no primeiro dia ela saiu com uma peça já. Falou, legal, né, se sentiu bem, curtiu, já marcou mais umas 2 vezes para ir e foi fazendo as peças, muito mais para um processo terapêutico, digamos assim, do que qualquer outra coisa. Uma vez ela estava numa festa, uma amiga dela perguntou para ela sobre um brinco que ela tinha feito e o que ela achou interessante, que a amiga dela ficou em choque quando ela falou que ela tinha feito a peça. E aquilo fez ela se sentir bem, e falou, caramba, eu gosto tanto de fazer as coisas com a mão, né? Eu gosto tanto de pegar coisas que não têm formato e eu tirar da minha cabeça e fazer aquilo ser alguma coisa de fato, né? E ela gostou muito desse sentimento. E quando ela estava viajando pensando nisso, a amiga dela falou: eu quero um também. Quando é que você me entrega? Ela falou: mas não tô fazendo para vender não. A amiga dela falou: não. Quanto é que é? Eu quero. Ela chutou um preço. A amiga dela aceitou e ela voltou na semana seguinte para poder fazer a peça da amiga e levar para ela. E essa amiga falou para outra amiga que também gostou e ela começou a vender. As amigas foram pedindo, de repente não era mais amiga, era amiga de amiga, e aquilo foi começando a ter um pouco mais de tração, digamos assim, começando a virar mais corriqueiro, né? E isso foi interessante, até que um mês ela estava olhando a conta bancária dela e ela começou a ficar meio perdida. Ela falou, cara, esse tanto de dinheiro entrando e saindo aqui, o que está acontecendo? Ela foi olhar, tinha algumas saídas que era por causa das peças que ela estava fazendo, outras entradas, né, ou seja, dinheiro caindo na conta dela que era das peças, e ela viu que estava começando a ficar meio bagunçado. Ela falou, não, mas beleza, não estava tão bagunçado assim para ela efetivamente procurar mais a respeito. Aí o tempo foi passando, ela continuou vendendo as coisas, até que um cliente que já tinha comprado dela antes falou assim, olha, eu vou comprar 10 peças de você para que eu consiga premiar as minhas melhores funcionários aqui nesse ano. Eu preciso de 10 peças, é a minha empresa que vai pagar. Então eu preciso de nota, porque sem nota não dá para comprar pela minha empresa. Quando você começar a me entregar, eu já começo a te pagar. Ela falou, putz, precisa de nota mesmo? E essa cliente falou, cara, empresa, se não tiver nota, nada é feito. Ela falou, beleza. Pensando no fundo da cabeça dela, como é que eu vou fazer isso funcionar? Ela foi conversar com um amigo dela, que era contador na época, né? E ela explicou para o amigo dela o que ela queria fazer, e o contador pensou e falou, por que você não abre uma empresa? Aí ela, não pensei nisso ainda. Aí ele começou a mostrar para ela que uma empresa, ela existe para gerar valor para a sociedade. E essa empresa, ela se organiza dessa forma, porque quando você junta mais pessoas e quando você se organiza em forma de uma empresa, normalmente você consegue ter mais impacto na sociedade. Você consegue gerar mais valor por mais tempo, de maneira mais constante, do que se fosse você sozinho. Uma empresa permite com que você tenha mais processo, que você consiga entregar as coisas com mais qualidade e com mais planejamento do que se fosse só você sozinho, né? Você consegue juntar mais pessoas, você consegue inclusive correr menos riscos do que se for você sozinho. Então, ele explicou isso para ela, ela falou, pô, legal, interessante isso. E essa foi a história de como ela virou uma empresa, como ela pegou algo que começou como um hobby, de uma maneira quase que terapêutica, sem intenção de fazer dinheiro com aquilo, né, de tornar aquilo um negócio, e conseguiu sair do outro lado, né, conseguiu virar uma empresa e efetivamente ela tem um negócio que roda bem. E ela continua crescendo, continua sendo terapêutico, mas também virou mais do que um hobby, né, virou um negócio. E dentro da sociedade, as empresas elas existem para gerar valor, elas existem para levar alguma mudança para a sociedade e fazer alguma coisa que essa empresa ou essa empreendedora entende que dá para fazer diferente, que dá para fazer melhor. E no final das contas, a economia ela gira
a partir dessa troca de valor que acontece entre empresas e clientes. Sejam esses clientes pessoas físicas, ou como a gente costuma dizer, o consumidor final, ou empresas que compram de outras empresas, sejam serviços, sejam produtos, para poder revender ou para usar esses serviços de uma forma a melhorar o jeito que eles querem entregar para a sociedade como valor. E essas trocas de valor fazem com que a economia como um todo gire. Então a economia, ela funciona primeiro como troca de valor e depois que a gente tem as transações financeiras, depois que a gente tem dinheiro efetivamente mudando de mão. E, em geral, só existe esse dinheiro mudando de mão porque existe essa troca de valor. Legal. A gente vem falando sobre o que faz uma economia gerar, né? O que faz uma economia gerar é, de fato, o valor agregado. Mas o que é valor? Tá? O valor ele é o que é percebido pelas empresas que estão comprando, pelas empresas e pelos clientes que estão comprando aquilo. Então, a empresa entrega o serviço ou o produto e o cliente que recebe aquilo, ele percebe aquele valor. É interessante que dentro de um mercado tem um monte de gente diferente e nem todas elas vão perceber o mesmo valor no que você está vendendo, no que você está entregando. Então, esse valor ele é percebido de maneiras diferentes pelas pessoas. Tá? Tem gente, por exemplo, que vai preferir a Affinity Designer ao invés do Illustrator. Tem gente que vai preferir filme do Almodóvar ao invés de filme do Tarantino. E tudo bem, é essa diversidade que faz a gente ter uma necessidade, inclusive, por empresas diferentes e profissionais que oferecem serviços diferentes, porque os consumidores eles percebem valor de uma forma, de fato, diferente. Existem clientes, inclusive, que eles preferem e percebem mais valor, não só no produto que é entregue, mas também em todo o processo que foi necessário para a produção daquilo, seja a produção de um serviço ou também a produção de um produto. Às vezes ela prefere uma empresa que se importa mais com o ambiente, e isso é um fator que ajuda ela a decidir qual solução, qual serviço, qual empresa que vai agregar mais valor para ela. E quanto mais valor percebido pelo cliente que você está vendendo, né, pelo cliente que você está se relacionando, maior a propensão dele de transformar aquela percepção de valor em valor monetário. Ou seja, eu percebo mais valor, logo eu estou disposto a pagar mais dinheiro por aquilo. E isso é outro lado que é importante dessa troca de valor que faz uma economia gerar. Porque quando você aumenta a percepção de valor que os seus clientes têm sobre o seu serviço, você também consegue praticar preços maiores, preços melhores, o que deixa o seu negócio mais sustentável do ponto de vista financeiro. Então esse papo é legal, e é um papo que é legal a gente ter e trazer para vocês. Porque essa percepção de para que uma empresa existe, como é que ela gera valor e o que faz uma economia girar, ajuda você a situar a sua empresa nesse cenário, nesse contexto, e saber quais são as alavancas e como que você pode fazer para ter trocas de valor que sejam mais saudáveis e mais sustentáveis com o mercado em que você atua. Inscreva-se e comece a fazer parte dessa comunidade. Plataforma Cria, do coração do design brasileiro para o mundo.